Muito bem. Queria que você abrisse aí a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é um texto muito conhecido e uma história interessante. Uma situação limite. Todos nós conhecemos Paulo missionário, Paulo escritor de epístolas, Paulo o pastor. Na Escola Bíblica Dinâmica temos falado de Paulo nesses últimos encontros, estudamos Gálatas, estudamos as duas epístolas escritas aos irmãos em Corinto, mas essa experiência de Paulo, essa experiência que ele viveu no caminho indo para Damasco, sobre ela que nós vamos conversar hoje, ela realmente representa um momento axial, um momento fundamental, central na vida de Paulo. E tem muito a nos dizer. Eu quero ler o texto, queria que você prestasse atenção, acompanhasse comigo aí na tua versão. A minha versão é um pouquinho diferente, mas eu acredito que juntos conseguiremos entender a profundidade dessa experiência. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 em diante, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe carta para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, e caminho era exatamente o termo usado para os cristãos nesse período, quer homens, quer mulheres. Estando em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ou Saulo, dependendo da tradução, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta foi a seguinte: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor perguntou: Levanta-te e vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, ou Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus o mesmo, que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas. E recuperou a vista, recebeu então o batismo, e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Esse texto, ele é demais, ele é forte, ele é profundo, fala
de uma experiência vivida por agora Saulo, que marcou profundamente a sua história. Conhecemos Paulo por tantas coisas. Quando olhamos o Novo Testamento, Paulo ele é fundamental. Talvez, obviamente, depois de Jesus, seja o personagem mais essencial do Novo Testamento. E o próprio livro dos Atos dos Apóstolos gasta um tempo significativo com Paulo. Essa história mesmo, no livro de Atos, é contada pelo menos 3 vezes. Você tem em Atos capítulo 9, que acabamos de ler, o próprio Lucas, aqui sendo o narrador, após contar sobre Pedro, sobre Estevão, sobre Filipe, sobre os outros apóstolos, ele então fala agora de Paulo. Depois do capítulo 22, Paulo, quando é preso, açoitado, pressionado pelos judeus em Jerusalém, enquanto subia as escadas, pede permissão ao líder romano estabelecido em Jerusalém, o tribuno, e então ele mesmo discursa dali para o povo de Israel, isso no capítulo 22, e essa história é recontada. E Paulo novamente testemunha, agora o próprio Paulo falando o que vivenciou. E novamente, uma terceira vez, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele conta essa história novamente, testemunha a respeito do que passou, e agora diante do rei Agripa e sua corte. Se você percebe, na obra lucana, Lucas Atos, não é incomum encontrarmos esse tipo de estratégia literária. O texto é sintonizado, inclusive, com as expectativas retóricas do mundo greco-romano. Lucas é um grande escritor. O autor de Lucas Atos é um grande escritor. Escreve e impressiona. E ao contar 3 vezes, ao narrar 3 vezes essa história, e se você prestar atenção na maneira como as histórias são contadas, elas vão ganhando novos coloridos, chegando a um ápice. Quando nós chegamos no capítulo 26, quando a história agora é contada pelo próprio apóstolo Paulo, percebemos que somem da cena, tanto Ananias quanto aqueles que estavam com Paulo em viagem, e o centro da discussão é Paulo. O que Lucas quer aqui é, de alguma forma, com essas repetições estratégicas, nos chamar a atenção dos leitores para alguns detalhes fundamentais, necessários dessa história tão bonita, tão radical. Porque, gente, a caminhada da fé cristã, ela passa por compreendermos algumas ideias, por aceitarmos algumas proposições. Nós temos as doutrinas, as suas denominações, constroem as suas perspectivas, os seus discursos sobre Deus, sobre fé. Nós batistas temos a nossa declaração de fé, mas a fé cristã, ela não se estabelece só nesses conceitos que aceitamos, mas na experiência. Nós estamos neste ano, como tema, nós cheios do Espírito. A ideia do nós cheios do Espírito alcança exatamente esse nível, esse horizonte da fé cristã, que também se dá pela experiência com Jesus, experiência com a fé, experiência com o Espírito. A ideia central da fé não é simplesmente a aceitação de um conjunto de afirmações. A fé cristã tem a ver com uma experiência profunda com aquele que é o centro do texto bíblico, com aquele que é o centro do Evangelho, com aquele que revela o Pai. E a experiência se dá muitas vezes nesse tipo de momento limite. É um momento limite que Paulo passa. Isso aqui muda totalmente a sua vida. E Lucas faz questão de nos contar por 3 vezes, para sublinhar algumas questões, para sublinhar alguns pontos fundamentais dessa experiência de Paulo, deste momento pelo qual Paulo passa,
para que nós hoje também sejamos capazes de compreender o que significa essa experiência de Deus. Porque eu posso estar numa instituição por anos e simplesmente reproduzindo um sistema, mas com pouca experiência profunda. O que Paulo tem aqui é um aprofundar em Deus. Quando nós lemos na história da igreja, os místicos medievais, porque o protestantismo, nós sabemos, surge lá no século XVI, né? Mas antes do século XVI, nós temos uma série de experiências do Espírito na igreja. Nós protestantes não inventamos a igreja. Isso é óbvio, quem criou a igreja foi Cristo. E essa igreja desenvolveu. E os místicos importantes, produziram textos tão importantes, afirmavam que se deleitavam em Deus. Teresa d'Ávila fala em ser tomada por Deus. Nós cantamos agora aqui, com o Ministério de Louvor, não é mergulhar. Estou certo que você também. Estou certo, Vitor? É isso, né? É mergulhar. O hino fala em mergulhar. É que nós estamos online, mas tem uma plateia aqui, viu, gente? Então eu não consigo ouvir a reação de vocês, eu vou buscando a reação dos que estão aqui acompanhando a gente. E veja só. E quando a gente olha esse texto, então, o que esse narrador, o que Lucas, de maneira tão retoricamente afinada e inspirado pelo Espírito, está querendo nos mostrar com a história de Paulo, nessa tríade narrativa, nesses 3 momentos narrativos. Uma coisa aqui que fica tão claro para a gente é que o narrador desse texto, ele está querendo mostrar que nesse encontro com essa transcendência, nesse encontro com o Evangelho, o que Paulo vive é uma ressignificação dos seus próprios projetos. Ressignifica-se o jeito ou o projeto que Paulo tinha. E é interessante a maneira como o texto faz. Se você observar, nos primeiros 2 versículos, se estiver com a sua Bíblia aberta aí, preste atenção nisso, olha que coisa bonita, e não é de maneira inocente. Lucas faz isso para que a gente entenda. Nos primeiros 2 versículos, você percebe que Lucas, ele favorece ou ele repete muito expressões e verbos na voz passiva, ou melhor dizendo, na voz ativa. Paulo, respirando ameaças contra os discípulos, dirigiu-se, foi pedir-lhe carta, porque se interessava em prender. Paulo tem um projeto. E esse projeto está nessa lógica da voz ativa. Ele vai prender, ele pede a carta. Mas quando você chega no verso 3 em diante, quando ele está chegando em Damasco, ele está se aproximando de Damasco, que era a conclusão do seu projeto pessoal, porque o projeto pessoal de Paulo era cumprir de alguma maneira essa vontade que para ele era a vontade de Deus. Mas essa vontade de Deus em Paulo produzia uma série de verbos na voz ativa. Ele fazendo, ele criando, ele buscando, ele organizando. Projeto muito seu, que para ele era Deus. Era um projeto do próprio Deus. Quando ele então tem essa visão apoteótica, eu fico imaginando o impacto disso. Não sei se você já experienciou isso, esse tipo de coisa. E Paulo não cai do cavalo, tá? A gente costuma ver imagens, não tem cavalo aqui, Paulo não cai do cavalo, que ele cai no chão, cai na terra. O texto diz que a luz forte o cobre, então, agora passivo, ele foi envolvido, não é mais ele que envolve, ele foi envolvido. E se você olhar especialmente o verso 6, você começa a perceber uma mudança no aspecto verbal do texto. Ele levanta-se, e aí o próprio Jesus diz para ele: dirão o que deves fazer, você agora vai ouvir.
E mais, ele seria conduzido. E o próprio Deus depois, no verso 15, quando aparece Ananias, para tentar convencer Ananias que Paulo não era mais o mesmo, ou que Saulo não era mais o mesmo. Ele será o meu instrumento. Ele não vai mais instrumentalizar a religião para realização dos seus próprios interesses. Ele será instrumentalizado por mim. É uma mudança, é uma ressignificação de projetos. É como se a experiência de Deus em Paulo destruísse Paulo, destruísse essa ânsia, esse desejo de Paulo de domínio. Eu li outro dia falando sobre isso. Ele diz que Paulo foi reduzido a nada. O Paulo, o eu foi reduzido a nada. O Saulo, esse eu de Saulo foi reduzido a nada. O que agia agora vai viver a experiência de ouvir. O que falava vai ouvir. Os projetos são ressignificados. Ele deixa a si mesmo e se lança agora para uma vida arriscada, porque não está mais no controle dele, mas o próprio Deus garante a Ananias que ele seria instrumento de um projeto que não era mais o projeto pessoal de Paulo, mas o projeto do próprio Deus em Paulo. Há uma ressignificação. Isso aqui, quando a gente lê a história de Paulo, é como se Lucas dissesse, olha, Paulo deixa a si mesmo, deixa de olhar para si mesmo, e agora se permite, se lança. A experiência é tão profunda, tão intensa, como diz o hino, né? Que o cobre de maneira a não mais viver por si, agora ele vive à luz de um interesse muito maior. Há uma ressignificação, há uma reorientação dos projetos. Deus nadifica Paulo. A Paulo ao nada, para recriá-lo, para refazê-lo. A ponto agora de ressignificar até a sua compreensão de religião. A ponto de ressignificar o seu jeito de pensar o que era Deus e fé. Paulo vai deixando a si, e vai se lançando, vai se permitindo, vai sendo conduzido por algo muito maior, que vai dar um sentido profundo. Quando nós discutimos sobre religião, especialmente na academia, na história, você vai perceber, se você estudar aí sobre isso, durante um tempo, afirmava-se que a religião seria só um instrumento para criar coesão social. O que é religião? Ela tem ritos, mitos, narrativas, para que as pessoas criem uma coesão social. Aí uma outra perspectiva mais injusta, diria eu, e reducionista também, dizia a religião, ela serve para alienar. E quem fez essa crítica fazia exatamente ao cristianismo. Não, o cristianismo ele serve para alienar. Ele coloca aí flores, um jardim sobre as correntes que prendem o oprimido. Religião só como alienação. Religião como um tipo de instrumento para alienar as pessoas, para manipular as pessoas e, de certa forma, para fazer com que aqueles que têm poder conseguissem domesticar os que são oprimidos. Hoje, nós quando falamos de religião, a gente supera isso. Religião é muito mais do que isso. Religião é um sistema que gera sentido para a vida. E quando eu falo de religião, não estou falando no sentido negativo, não. É religião enquanto sistema. Nós estamos em uma religião. O cristianismo é uma religião. Agora, essa religião pode produzir morte e produzir vida. Eu entendo quando alguém diz, eu não sou religioso. Eu entendo essa expressão, mas para sermos fiéis ao próprio termo. Quando nós estamos aqui organizados em uma tradição, em uma fé, com história, com expressões de fé, com dogmas, com cultos, isso aqui significa se constrói um sistema religioso. O problema não é esse. O problema é que tipo de produção há nesse espaço religioso.
Jesus propôs uma caminhada com ele, fez uma crítica profunda a um sistema religioso do seu tempo, que o seu sentido era o sentido para a morte. Aí agora Paulo ele tem uma ressignificação, inclusive, do que era viver essa fé, do que era viver essa religião. E ele descobre, vai fazer isso logo no início da sua caminhada, que não é mais para matar as pessoas, e sim, se for possível, até morrer por elas, e se fosse necessário. Ele ressignifica, e ressignifica especialmente no serviço. Aí quando a gente olha, irmãos, a proposta de Jesus e o que acontece com Paulo, a experiência de Deus em Paulo vai produzir agora um negócio, vai produzir o sentido do reino. O que é o sentido do reino? É a proposta que Jesus tem para aqueles que são alcançados por ele, como Paulo foi. E que proposta é essa? É uma proposta de mudança. Mudança da busca pelos meus próprios interesses, entende? Não dá para ter experiência com esse Jesus, o mesmo que apareceu com Paulo, e continuar vivendo a vida como se ela girasse em torno sempre dos nossos próprios interesses. Começa um processo de ressignificação. Do acúmulo, ressignificamos para partilha. Do meu, nós damos um salto significativo para o nosso. E o próprio Jesus vai ensinar isso, né? Ele vai dizer para que a gente... Mas, ó, vocês querem orar mesmo, de verdade? Então para de orar aí, nesse paradigma de significado equivocado. Para de falar que o Pai é teu, porque o Pai não é teu. Ele vai dizer, ó, quer orar? Primeiro chama de Abba. Aí já escandaliza todo mundo, né? Chamar o Deus Todo-Poderoso de Abba, de papai, de papaizinho, é isso aí, é por aí que começa. É pai, é Abba. Por trás da palavra pater está Abba, em aramaico. É Abba. E mais, esse Abba não é meu, não é teu, é nosso. Então, é como se o texto agora ressignificasse a nossa compreensão de todas as coisas. Para alguém que não conhece a fé, para alguém que não lê a vida a partir da fé, naturalmente nem o mundo tem sentido. Agora, quando você ressignifica, o mundo ganha um outro sentido. Olha, o mundo é criação de Deus. Não é isso que a gente começa a afirmar? Para Paulo aqui, a criação de Deus era muito clara. Ele era um judeu, conhecia Gênesis. Mas aí, às vezes, parece que nós conhecemos pouco sobre isso. É por isso que eu imagino o seguinte: quais os grupos? Quem deveria ter as preocupações mais profundas com o meio ambiente? Quem ressignificou sua história, quem ressignificou sua compreensão. Por quê? Porque entendeu que o mundo agora não é uma coisa que veio não é aleatório, ele tem sentido, de alguma maneira ele tem origem em Deus. Ué, quem ressignificou sua vida agora, nós que ressignificamos a nossa vida em Cristo, ressignificando os nossos projetos, até a nossa vida profissional muda. Ora, Paulo era um religioso, ele mudou o sentido dessa religião, ele mudou o sentido de si. Falou, não, agora eu não sou mais eu. Lembra dos primeiros versículos do capítulo 9? Não sou eu, é Cristo em mim. E se Cristo é em mim, então eu ressignifico todas as coisas da minha existência. Das questões mais fundamentais às mais complicadas. Da minha função de pai a um funcionário de uma empresa. De um empregado ao empregador, de um amigo a um vizinho, ressignificação. Então, eu agora vou escolher a minha profissão, eu vou escolher o meu agir no mundo a partir de outro sentido. Não mais o sentido, por exemplo, do acúmulo, e sim do serviço. E essa ideia do serviço é fundamental para quem está ressignificando a sua vida. Paulo é diluído e recriado. Não é assim o nascer de novo? Você se lembra quando a gente fala de batismo? Como que é o batismo, né? O batismo é muito simbólico. Porque você pega alguém e derrama, né? Nós batistas pelo menos, e quem crê nessa coisa da imersão, mergulha na água e levanta. E dizemos, ó, isso aqui já aconteceu na relação com Deus, é só um símbolo para que todos vejam. A água, no mundo antigo, ela tem a ideia daquela coisa do caos, do nada, do não criado. Então, quando você mergulha alguém, quer dizer, você mergulhou,
levantou. É como se ela tivesse ido para um nível da nadificação e reformulado. Desceu para o nada e foi refeito. Nascer de novo, se refazer. Quer dizer, quem encontra-se com Cristo como Paulo encontrou-se, Lucas está dizendo para a gente 3 vezes, insistentemente, tem que ressignificar o jeito como compreende as coisas mais fundamentais da vida. Não dá para ficar interpretando a vida do mesmo jeito. Aí sim a religião pode nos atrapalhar. Quando ela nos convida a vivermos uma vida mecânica, de repetição de ritos, entoar de narrativas, entrar e sair de templos. Não. Essa religião, sim, nós precisamos olhar com muita desconfiança. Ela é tão perversa que alguém que fique num lugar especial como Paulo começa a achar que é o dono da verdade e dessa religião e se sentindo no lugar de alguém que pode, inclusive, matar os que não se adequam a isso. Jesus, ele fala o seguinte: vem comigo, Paulo, que agora eu vou ressignificar as coisas para você. Você agora é um instrumento. E para isso, as coisas vão mudar demais. É um convite, irmãos. É um convite para você. Essa experiência foi radical. Muito radical. Essa experiência que nós tivemos o tempo todo, nós precisamos de alguma maneira, precisamos estar atentos às ressignificações que precisamos fazer sempre. Não dá para viver o Evangelho interpretando a vida de forma que os nossos projetos, os nossos interesses, sempre estejam no centro de tudo. É um lançar-se, é um diluir-se agora para um projeto muito maior. E Lucas está com a gente. Ele continua. Lucas ainda, nessa narrativa, vai dizer o seguinte: há uma mudança de olhar. Há uma mudança de olhar. E o ver aqui é fundamental na narrativa, né? Porque quando a luz alcança Paulo, ele fica cego. Diz o texto no verso 8, que mesmo que os olhos estivessem abertos, ele não conseguia ver nada. Tanto que essa condição fez com que Paulo fosse conduzido, porque ele não sabia nem para onde estava indo. Imagine, gente, no que Jesus colocou Paulo, alguém que tinha o domínio, inclusive, da vida de um ou de outro. Agora ele fica cego e é conduzido por outros sem saber para onde estava indo. Ele fica cego. E ele fica cego, e diz o texto que depois a cena é bonita, leia com mais calma em casa. Ananias tem uma visão, mas essa visão está dentro de outra visão, porque Paulo também vê, segundo o texto. Jesus aparece para Paulo, Paulo cego, agora Paulo pode ver de outro jeito, vê numa outra esfera. Quer dizer, Jesus tem que cegar Paulo para que ele conseguisse vê-lo de verdade. E aparece e diz: olha, Ananias vai vir aqui e vai vir para você ser curado. E vai até Ananias, fala: Ananias, ó, vai até lá, na rua chamada direita, e procura um tal de Judas, porque alguém de nome Saulo está lá. Ele é de Tarso. Vai lá porque eu tenho coisas a realizar nele. A começar, eu quero fazer com que ele volte a vir, mas agora ele verá de outro jeito. A cena é bonita. Ananias chega, depois de relutar um pouco, porque sabia da fama de Paulo. Ele vem, ora, aí como escamas caem, e ele diz assim: olha, é para que recuperes a vista e fiques repleto, cheio do Espírito Santo. Paulo estava cheio de muita coisa que o cegava. Da sua cegueira agora ele pode ver de outro jeito. Paulo estava cego não só fisicamente, Paulo estava cego da alma. E quando nós estamos cegos na alma, a gente não consegue ver direito as coisas também. E então você percebe como Jesus aqui em Paulo
vai mudar o olhar. É tanto que no capítulo 22, Paulo, no seu discurso, presta atenção nisso aqui, isso é muito bonito, como Lucas faz. Paulo, quando vai falar aos irmãos israelitas em Jerusalém, no capítulo 21, um pouco antes do capítulo 22, ali no verso 28, eles arrancam Paulo do templo, porque eles veem em Paulo um risco, e diz assim, ó, ele é contra o povo, contra a lei e contra o templo. Ele é contra nós, contra esse lugar, contra a lei. Paulo pede a palavra para uma apologia, para uma defesa, e mostra, não, eu não sou contra vocês, eu não sou contra a lei, eu não sou contra o templo, pelo contrário, os meus olhos mudaram. Aí ele mesmo diz, ó, eu sou um israelita zeloso, eu estive aos pés e aprendi exatamente o que vocês aprenderam. O problema, a diferença é que agora estou vendo de outro jeito, os meus olhos mudaram, e eu estou lendo o texto bíblico de forma diferente. E é interessante, porque lá no capítulo 26, onde essa história é contada novamente, agora, diante de Agripa, o texto diz, que ele fala, olha, eu só estou falando o que Moisés e os profetas já tinham dito. O problema é que eles estão tão cegos que não conseguem ver. Mas eu tive a experiência com Cristo e os meus olhos agora são capazes de ver. Mas estão vendo de outro jeito. Os meus olhos mudaram. Eu interpreto a vida de... Eu olho os mesmos textos, mas compreendo outra coisa. São olhos diferentes. Inclusive sobre Deus. Muda-se a maneira como eu vejo Deus. Esse Deus que eu via me legitimava a matar. Agora, ele me lança a morrer por aquilo que creio, não o contrário. É estranho quando você encontra gente que interpreta Deus com os olhos e com os óculos, que não são os óculos dados pelo próprio Jesus, por sua vida, morte, história e ressurreição. É muito comum você encontrar gente como Saulo. Nos preocupamos com os que estão perdidos, mas nós temos que tomar cuidado com nós, conosco, com nós mesmos. Porque às vezes estamos dentro e perdidos, apontando os que estão fora. No Apocalipse de João, Jesus fala para uma das igrejas, para que eles fossem buscar o colírio agora do Espírito para pingar nos olhos. Jesus critica cegos que geram e levam outros cegos, porque os dois cairão no mesmo buraco. Paulo agora muda o seu olhar. Muda tanto que ele muda o jeito de agir. Muda tanto que ele agora interpreta a própria Bíblia de outro jeito. Não é possível um encontro com o Evangelho e os nossos olhos continuarem egoístas como sempre. Não é possível encontrarmos o Evangelho e os nossos olhos continuarem injustos como sempre. Não é possível encontrarmos com o Evangelho e continuarmos sem empatia como sempre. A conversão que nós falamos, na verdade, é uma conversão dos olhos. E às vezes, é verdade, existem sistemas nos quais estamos que são tão manchados em seus olhos, tão neblinados os seus olhos, que é difícil compreender a realidade do Evangelho. Tem uma história interessante, João capítulo 9. Vocês conhecem essa história? Um rapaz que era cego desde o nascimento, de nascença. Jesus, então, fala de luz e trevas, cuspe no chão, faz lama, uma cena inusitada, né? Faz lama, coloca no olho do rapaz, ele fica cego. Veja, o rapaz cego a vida inteira. Os vizinhos encontram-no. Como que é? Não é você, você não é o mesmo. Não, você ficava pedindo esmola aqui. Não, sou eu mesmo. Levam para os fariseus. Olha só, gente. Os fariseus questionam aquilo. Não estão nem aí para a cura do menino, do rapaz, o sofrimento dele. Simplesmente olham para o menino e dizem, quem foi que fez isso? Esse que fez isso não é de Deus, não. Porque
fez isso no sábado. Eles não se aguentam, vão até os pais do menino, e os pais do menino com medo, né? Porque religiosos dão medo mesmo, às vezes. Os pais ficam assim, escorregam para lá, escorregam para lá. Pergunta para o menino. Ele já é adulto, ele sabe o que aconteceu com ele. O que eu sei é que ele era cego e agora está vendo. Olha que coisa. Foi mais fácil curar. Foi mais fácil curar um cego de nascença do que sarar os olhos de quem estava envenenado por uma compreensão equivocada sobre Deus, causada pela própria religião. Foi mais fácil curar um menino cego fisicamente do que a cegueira que às vezes um sistema que nos habita gera na gente. Lucas está dizendo o seguinte: os olhos de Paulo foram transformados. E ele mudou a sua compreensão de uma série de coisas. Ressignificou primeiro e mudou o seu olhar. E mudou o seu olhar inclusive sobre si, sobre o outro. Quer dizer, este outro, o eu e o tu, esse tu agora, ele tem uma relação de irmandade comigo. Então a vida do outro me importa, no sentido positivo. Então eu vou agir no mundo pensando não somente em mim mesmo, mas no outro também. E terei uma ideia mais equilibrada de mim mesmo. Paulo depois, em sua história toda, eu sou um pecador, eu sou cheio de limites, eu sou frágil, eu sou equivocado. Eu faço coisas que às vezes não tenho, quase não acredito que fiz. Não sei se você já assistiu Paulo de Tarso, já está na Netflix. É interessante, Paulo, no filme, né? Claro que ali é uma questão poética, lúdica, ele tendo sonhos com as pessoas que ele tinha matado, perseguido, e ele se lança no chão, a cena é muito bonita, e pede, e diz: a tua graça me basta, a tua graça. Olha, os olhos de Paulo mudaram, não é agora a tua lei, a minha bondade, a minha potência que bastam, a tua graça te basta, eu sei quem eu sou. Há uma mudança no olhar sobre si. Há uma mudança no olhar de Paulo sobre si mesmo. O meu amigo, o Estevão Queiroga, acabou de lançar um CD, na verdade um álbum, Ocideia. Recomendo muito que os irmãos ouçam, vejam os clipes. E em uma das músicas, ele diz assim, ó: protege a sua vida e mente, em nome da verdade mata. A água de Narciso é turva, o caco do espelho é faca. Homem sem defeito é morto, pois quem se vê é farsa. Paulo reconsidera a si mesmo. E na reconsideração de Paulo de si, nós precisamos também nos colocar um espelho. Não um espelho como Narciso, que consegue se ver e se olhar e perceber-se como centro do mundo, a ponto de se apaixonar por si mesmo. Não, porque esse espelho, quando quebra, serve de faca para nos matar. A ideia não é permitir a compreensão equivocada de si que às vezes o discurso religioso faz. Paulo estava embriagado por uma compreensão equivocada de si mesmo. E aqui agora, quando encontra-se com Jesus, algo extraordinário acontece. Extraordinário acontece. Ele tem uma compreensão de si, do outro, ele tem um olhar. Converter-se ao Evangelho tem a ver com uma transformação hermenêutica. Eu agora interpreto com os olhos a vida de maneira diferente. Pelos óculos da justiça, da misericórdia, do perdão, do serviço, que compreende a si mesmo. E quando compreendemos a nós mesmos de forma equilibrada e salva, nós nos aproximamos mais de Deus, entendemos mais a fé. E por fim, inverte-se em todas as coisas. O sistema todo é invertido aqui em Paulo. Olha o texto. Ele perseguia, puxava pelos cabelos, matava, prendia. Agora ele vai ser perseguido, exatamente pelo mesmo discurso que ele perseguia. E Deus faz um anúncio muito sugestivo para Ananias, né?
Ele vai às nações, pagãs, reis, israelitas, e eu mesmo lhe mostrarei o quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Não há experiência com o Evangelho que não faça com que a nossa vida seja colocada de ponta cabeça. Nos remexe. Tem que tirar coisas do lugar. E diz Ananias que é para ser cheio do Espírito. Há uma mudança profunda. Essa experiência não deixa Paulo ser mais o mesmo. Paulo, ele estava com as armas na mão para matar. A experiência foi tão profunda que agora ele abaixa suas mãos e será morto, perseguido. Ele estava sinceramente equivocado, mas a experiência com o Cristo mudou todas as coisas, transformou tudo. Não há possibilidade de evangelho que não transforme o nosso ser. E essa transformação não é uma transformação simplesmente moralista. Tem a ver com a mudança de todas as coisas em nós. O meu desejo, a minha oração, é que a experiência do Cristo me faça ver o mundo agora com mais sensibilidade, com a perspectiva do reino, a ponto de medir o que falo, o que faço, a ponto de fazer as escolhas na vida à luz desta transformação pela qual passei. Vivemos uma sociedade da estética. Nós precisamos de uma relação com Cristo que saia dessa experiência estética e alcance a estática, para usar um trocadilho. Que Paulo, depois do capítulo 22, diz que ele entra num êxtase e Deus fala com ele. Quer dizer, ele entra e o êxtase tem a ver com ser ultrapassado por algo e mudado por aquilo. Eu quero te convidar essa noite comigo, e eu me coloco nisso também, a com cuidado que tipo de caminhada eu estou fazendo, porque por vezes, neblinados os meus olhos, a partir de paradigmas que não são os paradigmas do próprio Jesus, é possível que eu esteja sinceramente produzindo aquilo que é contrário ao Evangelho. E o Evangelho é serviço, perdão, misericórdia, justiça, partilha. Aqui está a nossa agenda. Aqui está nosso lugar. O reino de Deus é isso. E o reino de Deus nos convida a invertermos as coisas, a invertermos as coisas do meu coração, tirando-me do centro, porque o centro é o Evangelho. E a partir daí, viver a relação com os outros, com o outro, o eu-tu, modelando agora uma caminhada que esteja alicerçada por Jesus de Nazaré. Isso muda tudo. O que aconteceu com Paulo foi uma mudança do eixo. Sabe? Quando você muda o eixo. E esse eixo mudado fez com que Paulo ressignificasse sua vida, mudasse o seu olhar e invertesse todas as coisas. Isso é revolucionário. Isso é subversivo. É por isso que dá um senso de inadequação. Porque o mundo funciona de um jeito, na lógica da violência, na lógica da desumanização, da insensibilidade, da arrogância, do egoísmo, da lógica do poder. Aí vem o Evangelho e fala assim, não, você vira outra face, você perdoa, ama até o inimigo, ressignifica até o conceito de inimigo. Quer dizer, não há mais inimigo, o inimigo é ele, você não. Se a gente considerar isso até as últimas consequências, esse é o caminho do Cordeiro, saiba que o resultado será o mesmo. A inadequação de uma inversão que acontece em nossa vida, provavelmente, gerará as mesmas perseguições. Mas graças a Deus, porque nós sabemos em quem temos crido.
e pela vontade do Senhor e graça do Evangelho, estamos dispostos a inverter todas as coisas. Onde houver ódio, aí nós seremos presença de amor. Onde houver insensibilidade, não importa o ambiente, não importa com quem, seremos o espaço de empatia. Onde houver a perseguição, seremos o espaço de acolhimento. Meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa igreja, que a nossa comunidade, a nossa fé, seja sinal da inversão de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Quero orar com você para que a experiência de Paulo narrada por Lucas, de alguma forma, sirva de modelo para a nossa caminhada.